tenha fé. Mas hoje, nessa noite, eu te digo, se tu pedir a Deus fé, Ele vai aumentar a tua fé, Ele vai levantar a tua fé, e nessa fé, nessa tua fé, Deus vai fazer um milagre, um grande milagre. Amém? Vamos estar orando, pedindo para Deus que Deus possa se fazer presente hoje, que eu possa compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu possa compartilhar com vocês, e que nós possamos sair daqui transformado. Amém? Senhor Deus maravilhoso Jesus, te dou graças, Senhor Deus, pelos teus benefícios, Senhor Deus. Te dou graças, Senhor Deus, por tudo que tem dado, Senhor Deus. Oh Deus, mesmo, Senhor Deus, que muitas vezes a gente quer algo e tu não nos dá, Senhor Deus, mas mesmo assim tu continua sendo Deus, sendo o verdadeiro Deus. Oh Deus, nesta noite, Senhor Deus, se tiver pessoas, Senhor Deus, que não têm a fé suficiente, Deus, que tu venha colocar, Senhor, que tu venha aumentar a fé de cada um de nós, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor, nesta noite receber o nosso milagre, receber aquilo que nós viemos buscar pela nossa família, pelos nossos entes, Senhor Deus, por algum motivo, Senhor Deus, nós chegamos aqui e estamos aqui pedindo algo para ti, Senhor Deus, que a nossa fé alcance esse milagre, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, amém? A minha esposa, ela puxa bastante, porque ela sabe que eu sou um pregador bem objetivo, eu não gosto de enrolar, eu sou objetivo, aquilo que Deus colocou no meu coração, isso eu faço, e somente isso, hein? Eu vou estar fazendo a minha introdução, é uma dinâmica aqui. Depois que eu fizer essa aqui, depois no final você vai entender essa dinâmica, amém? Primeiro eu vou fazer 5 perguntas para as mulheres. Tem mulher aqui dentro? Amém. A primeira pergunta: você obedece a Cristo? É uma pergunta. Você obedece a Cristo? Jesus tem autoridade sobre você? Você olha para Cristo e tem admiração por Cristo? Você gosta de estar perto e protegido por Cristo? Se Cristo pegasse na tua mão hoje, você confiaria a tua vida a Ele? Hein? Guarda isso. Agora eu vou fazer 5 perguntas para os homens. A sua esposa é obediente a você? A próxima pergunta: você tem autoridade sobre a sua esposa? Sua esposa, ela tem admiração por você? Sua esposa, ela gosta de estar perto e protegida por você? A outra pergunta: sua esposa pegaria na sua mão e confiaria a vida dela a você? Bem, eu vou estar lendo Gênesis, o capítulo 2, versículo 24, que diz assim: e por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. No verso 25 fala assim: esse mandamento, ele foi antes da queda do casal, eles não sabiam que estava nu. Como é difícil deixar as bagagens que carregamos na vida. Por isso Deus nos orienta a deixar nossos vínculos de família de origem, para formar uma
uma nova família. Vamos estar percorrendo um pouco para retornarmos. A minha ministração é voltando aos princípios do casamento. Nessa noite nós vamos estar retornando aquilo que nós perdemos. Eu fiz aquela dinâmica ali um pouquinho, e vocês me responderam que se fosse Cristo, vocês iam fazer tudo aquilo que eu perguntei, não foi? As mulheres. Não é verdade? Então agora eu vou estar falando um pouquinho e nós vamos entender por que eu fiz essas perguntas. Amém? Se você puder, você pode abrir a tua Bíblia, não precisa nem se levantar. Em Efésios capítulo 5, no versículo 22. Hein? Você? Hein? Não precisa nem achar, porque eu vou estar lendo para você. A palavra de Deus fala assim, ó: as mulheres sejam cada uma submisso aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Você escutou o que eu falei? As mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Lembra que eu fiz aquela dinâmicazinha ali bem breve? Que você disse para mim, se fosse Cristo, até você daria a mão e fecharia o olho e sairia com Cristo, né? E a palavra de Deus, ela está comparando aqui o teu marido como se ele fosse Jesus. Forte isso aqui. A Bíblia, ela compara o marido como se ele fosse Jesus Cristo. Olha a diferença. Talvez a maioria de nós, quase a maioria, não nasceu em berço evangélico. Nós nascemos num berço que tinha os nossos pais e nós olhávamos tudo aquilo e nós achamos, talvez nós entramos num casamento achando que aquilo era exemplo de casamento, aquilo que nós devemos seguir, mas um dia nós entramos e nos tornamos cristãos. E quando nós nos tornamos cristãos, já o princípio do casamento já se torna diferente, já não é mais aquele casamento, não é um casamento mundano, não é um casamento qualquer. A Bíblia já está falando para nós que, como nós já estamos casando, somos cristãos e casamos, o nosso esposo, o esposo, já é considerado como Cristo. Mas não se preocupa, irmã, que depois eu chego neles também. Pois o marido é o cabeça da mulher, também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher está sujeita a seu marido. Amém? Eu quero falar do primeiro princípio. Ali quando eu estava falando ali em Gênesis, eu falei que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, amém? Quando eu decido me casar, eu tenho que estar pronto a deixar para trás a minha geografia. Agora eu tenho uma nova vida, assim como quando eu aceito Cristo em minha vida. Quando eu decido casar, eu já tenho que saber bem com certeza que eu sou obrigado a deixar. A Bíblia fala para te deixar, e não é só deixar pai e mãe, aquilo dali é só para te entender que tu tem que deixar o teu pai, deixar a tua geografia. E quando tu casa, tu tem que deixar toda a tua bagagem, tu tem que deixar tudo, tu não tem que levar nada no teu casamento. O princípio cristão é deixar, não é a gente casar achando que sabe, achando que é isso, achando que é aquilo. Nós deixamos a bagagem. Lembra que eu estou trazendo para vocês o que Jesus acha do casamento, o que ele acha do casamento.
O que Paulo falou sobre o casamento? Paulo, ele compara o casamento como Cristo e a igreja. Olha, o formato de um casamento cristão não tem nada a ver com o mundo. O casamento cristão já é um casamento diferenciado, já é algo que tem princípio. Não é uma coisa qualquer, não é que nem a gente pega, vamos pegar a nega véia, vamos montar os trapos e deu. Não é isso. Um casamento cristão é um casamento com princípio. Tem muito princípio. Amém? E um deles é deixar. Nós temos que deixar a nossa bagagem, deixar o nosso achismo, deixar aquilo que nós pensamos. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre o meu casamento. O que a palavra de Deus ela se refere sobre um casamento cristão. Nós não somos mais mundanos, nós não somos mais do mundo. Agora nós temos um casamento que deve haver na nossa vida princípios. Nós somos obrigados a ter princípios. Nós como cristãos nós temos que ter princípios. Nós somos obrigados a ter princípios. Por quê? Por que nós devemos ter princípios? Porque nós somos referência. Uma das coisas que nós somos nesse mundo, nós somos o sal da terra, nós somos referência. E o nosso casamento importa como essa referência. Por isso que Paulo fala sobre o casamento. E ele compara o casamento a algo tão lindo, algo tão maravilhoso que é quando nós conhecemos Jesus Cristo. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E ele compara essa mulher, ele compara você, mulher, como a igreja. Então agora eu vou chegar e falar um pouquinho dos maridos. A Bíblia começa a falar sobre o marido. O que é um marido? Amém? Marido, amei vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo assim que o marido deve ser alguém que protege você, mulher, ao ponto de entregar a vida dele por você. Se nós não estamos fazendo isso, se você olhar para o teu marido e tu não confiar que ele entrega a vida dele por você, ele já está fora de princípio. Olha o significado de um casamento com princípio. O marido ele tem que amar a esposa ao ponto de dar vida por ela. Não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. A palavra está dizendo que o marido ele tem que amar a esposa ao ponto de entregar a vida dele pela esposa, assim como Cristo. Olha o forte que é o princípio de um casamento cristão. E muitas vezes nós nem paramos para pensar sobre isso. Às vezes nós ficamos com um casamento e nós olhamos o nosso casamento destruído e nós vamos olhar, imagina se Cristo olhasse a igreja como o nosso casamento, como nós estaríamos mal, né? E Jesus, ele começa, a palavra de Deus começa a nos mostrar que um casamento é como Cristo ama a sua igreja. Quando a gente pega a nega véia e diz assim, vamos se unir, vamos unir os trapinhos, a gente está simplesmente dizendo, vem, fica pertinho de mim, que eu vou cuidar de ti, eu vou proteger você, eu vou zelar por você, eu vou cuidar de você, eu vou te conduzir. Eu te falei, eu vou te conduzir pela mão, me dá a tua mão que eu vou te conduzir. E você simplesmente como igreja, você está dizendo, quando casa com teu esposo, tu está dizendo assim, eu confio em ti, eu confio que tu é o meu marido, eu confio que tu vai cuidar, eu confio que tu vai zelar, eu entrego a minha mão para ti, e eu deixo ser conduzida por você. Que nem a gente olha e vê a mulher é o ser mais frágil do casamento.
E o homem é o ser mais forte. Por que o homem é o ser mais forte? Porque se nós olharmos a igreja é um lugar tão frágil, que tem pessoas doentes, tem pessoas deprimidas, vem pessoas com diversos problemas. Por isso que diz que a mulher é mais frágil. Por quê? Porque ele compara a mulher à igreja. A mulher deve ser cuidada, esse marido tem que cuidar dessa mulher, ele tem que zelar por essa mulher. Por quê? Por que o homem tem que zelar? Porque o homem ele é comparado a Cristo. Nós somos homens, somos comparados como Cristo. Olha a incumbência que a gente tem, a gente é comparado como Cristo. E se nós olharmos, levamos a nossa mente para Cristo, olhamos para o homem Jesus, nós vamos ver aquele homem fazendo de tudo, de todos os meios, até entregar a vida pela essa igreja. Essa é a incumbência de um homem. Talvez tu nunca tenha pensado, talvez tu nunca ouviu isso, mas nessa noite eu quero te dizer que isso se chama princípios de um casamento cristão. Amém? Lembre-se, o primeiro princípio é deixar. Todo o ensino que nós tínhamos do mundo agora nós devemos seguir padrões bíblicos. Segundo princípio é unir e ser um. Gênesis, o capítulo 2, versículo 23, que fala assim: carne da minha carne, osso do meu osso. Olha o princípio que aquele homem ganhou, aquele homem chamado Adão ganhou. E Deus, ele já sabia da humanidade, ele já sabia do jeito que nós ia estar hoje, que ele chega e diz assim: quando a gente se une, a gente é carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Que nem, daí você começando a ter esses princípios cristãos, você fica olhando, mas como um homem consegue encostar a mão no osso ou na carne dele? Como um homem consegue bater numa mulher, sendo ela osso do osso dele, carne da carne dele? É como se eu pegasse e começasse a dar chibatada em mim mesmo. Eu começasse a bater em mim mesmo. Nós não vivemos mais naquele padrão mundano, a gente não vive nesse padrão, a gente tem princípios cristãos, e quando a gente tem princípios cristãos, nós somos transformados do nosso lar. Eu quero dizer para você, se o teu lar não está passando por transformação, depois que você se converteu, é porque você tem perdido os princípios bíblicos, porque não é só a tua vida que tem que ser transformada, não é só você que tem que ser transformado. Aquela pessoa que está do teu lado, ela é osso do teu osso, ela é carne da tua carne. Ela também tem que passar por essa transformação. Você tem que se preocupar com ela. Se ela não se converteu, você tem que se preocupar, porque é você que não está convertido. Lembra que quando eu falei que quando você se une àquela pessoa, você se torna uma pessoa? Então, se o teu cônjuge está passando mal, se ele está com dificuldade, você está com dificuldade, você está com problema também, porque você é um só. Como alguém vai maltratar o seu próprio corpo? Como nós vamos maltratar o nosso próprio corpo? Nós devemos cuidar dele, amém? No casamento bíblico se torna uma só, um em propósito, um em crescimento, um amor, uma só finanças, uma só conquista, uma só família, uma só unidade. O casamento não é que nem a gente não se une para vamos unir para nós ser felizes, vamos unir para aquela pessoa agregar a minha parte. Não, o casamento a gente casa para ser um só propósito. Nós vamos ser uma só unidade.
E para ser uma unidade, até o propósito, até o que vocês almejam tem que ser em unidade, até o que vocês querem conquistar. Às vezes a gente vê um casal que não conquista nada, está sempre em dificuldade. Para um pouco e olhe os princípios. Vocês estão em unidade na conquista? Vocês querem a mesma coisa? Que nem só para vocês entenderem como esse negócio é bem forte, que nem a minha esposa, ela queria um bebê. Há anos atrás ela queria um bebê e eu não queria. E ela orava, fazia campanha para ter esse filho, e eu fazia campanha para não ter esse filho, porque eu não queria. Daí um dia nós conversando, daí ela falou assim, ela perguntou assim, pá, mas que estranho, não veio filho. Daí ela perguntou assim, tia, tu está orando a favor? Daí eu disse, não, porque eu não quero filho, eu não quero mais filho, para mim chega. Daí nós vimos que se não tem unidade, não acontece. Se a gente não tiver propósito junto, não acontece. Quando vocês dois se unem no mesmo propósito, Deus vai abençoar, porque Deus, Ele une propósito, Ele une pessoas. Deus, Ele quando coloca duas pessoas junto, Ele está dizendo assim, ó, é carne da minha carne, é osso do meu osso. Caramba, está dizendo assim, ó, é o meu tutano. Quando olhar para a tua esposa, ela tem que ser o teu tutano, olhar assim, ó, ela é meu tutano. E quando ela olhar para você, ela tem que olhar com admiração, dizer assim, ó, esse cara eu vou onde ele for, esse cara aí, ó, eu ando com ele aonde ele andar. Se ele dizer assim, ó, eu vou lá para o Nordeste, eu vou com ele sem medo. Se ele dizer assim, ó, eu vou lá para a África, eu vou com ele sem medo. É isso que nós, como os homens, que nós somos representantes de Cristo, nós temos que passar para a nossa esposa. Ela tem que olhar para nós e confiar. E isso é retornar aos princípios. Isso é um princípio de um casamento cristão. Isso é princípio de alguém que serve a Deus. Amém? Eu vou ganhar, cada vez vai diminuindo os meus amém. Mas é que nem eu digo assim, ó, não é eu, é a palavra que está falando. Quando o pastor pediu para mim, eu olhei o tema, eu disse assim, meu Deus, esse tema é forte, porque se nós olharmos o casamento, a gente só pensa duas pessoas, dois indivíduos, dois relacionamentos, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente vai para a Bíblia, tu vai entender assim, ó, que o casamento tem a ver com prosperidade, o casamento ele tem a ver com sucesso. Por quê? Porque se os dois estão em propósito e eles conhecem o propósito, um levanta o outro. Que nem uma das coisas que eu e a minha esposa nós fizemos bastante, que nem eu digo para ela, eu sempre falo para ela, eu digo assim, amor, tudo que colocar na tua mão tu vende, porque tu tem um dom, tu é uma vendedora nata. Tudo que tu colocar, ela diz assim, tu acha isso? Eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu tenho que acreditar nela e eu tenho que levantar ela, porque se eu levantar ela, eu vou estar automaticamente, eu vou estar levantando. Se a minha esposa prosperar, automaticamente eu prospero. Se a minha esposa ficar rica, eu fiquei rico. Entendeu? É uma coisa não precisa nem ser Einstein, não precisa nem ser um inteligente é simplesmente só um raciocínio simples. Se tu quer ver o teu marido afundar, tu está afundando com ele. Se tu quer a tua esposa afundar, tu está afundando com ela. Mas quando nós reconhecemos os princípios bíblicos, nós sabemos que aquela pessoa é eu e ela, eu sou ela, que nem eu sempre digo, a minha esposa, onde ela está, ela me representa, porque é eu lá. Ela diz assim, mas tu é doido? Eu digo, não, eu não sou doido, a palavra de Deus fala para mim. Eu digo para ela assim, ó, a unção que eu tenho, tu tem, o dinheiro que eu tenho, tu tem, o que eu tenho é teu, que tem que ser assim. Nós temos que obedecer esses princípios que está na palavra,
para nós termos sucesso. Às vezes nós reclamamos, mas nada dá certo, nada acontece, o meu filho está assim, a minha família está assim, mas às vezes é só simplesmente porque nós não obedecemos princípios bíblicos. Amém? Assim como somos um em Cristo. Terceiro princípio, crescer. Lembra que agora temos princípios bíblicos. Temos que crescer juntos. Pai e mãe nós deixamos agora. O pai e a mãe nós deixamos agora. Agora temos que achar mecanismos bíblicos. Que nem às vezes eu olho alguns casais que às vezes dá qualquer dificuldade, a primeira coisa que a pessoa vai, eu vou lá na minha mãe, eu vou lá no meu pai para ver o que acontece. A primeira coisa que dá problema, já vou ficar lá na minha mãe, vou ficar no meu pai, vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai. Nós quando éramos do mundo, nós poderíamos fazer isso. Mas hoje que nós temos princípios cristãos, nós temos que lembrar, como que eu vou abandonar eu mesmo? Como que eu vou me deixar? Você consegue se deixar? Alguém consegue se deixar? Então, se a gente segue os princípios da palavra, nós não conseguimos deixar ninguém, nós não vamos conseguir deixar, porque nós se tornamos carne da minha carne, osso do meu osso, nós se tornamos um só, então nós não conseguimos deixar, nós nunca vamos conseguir deixar, amém? Que nós conseguimos crescer até poder dar vida pelo nossa esposa. Que casamento abençoado seria se nós, esposos, nós conseguíssemos entender o princípio de ser cristão. Nós como esposo, nós daríamos a nossa vida por nossa esposa, nós entregaríamos a nossa vida por ela, nós daríamos tudo por ela. Esse é o princípio de um cristão, de um esposo cristão, amém? Aleluia, louvado seja o teu nome. No verso ali 22, eu vou estar só passando alguns versículos, eu já vou estar encerrando. O verso 22 diz assim, esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Lembra daquelas perguntas que eu fiz lá no início? Obedecer não é ser escravo, é ter confiança que seu marido é Cristo para você. Talvez a mulher olha, poxa vida, obedecer é ser escravo, eu não vou ser escrava do meu marido, eu não preciso ser escravo. Obedecer é ter confiança que o teu marido é como Cristo para você, amém? No verso 23, o marido ele tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo a igreja. No verso 24, assim como a igreja é obediente a Cristo, a esposa deve ser obediente ao marido. Isso são princípios. Talvez você está me olhando, dizendo assim, caramba, esse pastor vem com essas palavras tão fortes, dizendo para mim que eu tenho que ser obediente ao meu marido. Talvez você está olhando, eu não vou ser capacho do meu marido, escrava dele. Talvez você olhou a tua mãe lá, que era escrava do teu marido, do marido do teu pai,
E você diz, eu não quero essa vida para mim. Lembra quando a palavra de Deus diz assim, que deixa o homem, pai e mãe? A Bíblia diz para nós deixarmos as nossas bagagens, aquelas bagagens que nós carregávamos do mundo, que nós carregávamos no nosso dia a dia como mundano. Hoje nós somos cristãos e nós temos princípio, que nem, falando um pouquinho, uma das coisas que eu amei quando eu vim para a igreja, o MIV, foi a visão celular. Se tu olhar a visão celular, ela tem diversos princípios, até do casamento, até da família. E se nós obedecêssemos a visão celular na sua íntegra, nós saberíamos o que fazer. Que nem antigamente, tu não teria nem acesso de chegar ao teu pastor a falar sobre algo relacionado a qualquer assunto, a diversos assuntos, tu não tinha nem acesso ao pastor. Por quê? Porque tu não poderia falar sobre o teu casamento, tu não poderia falar sobre a tua intimidade, tu não poderia falar sobre o casamento. Por quê? Porque ele só dizia assim, ó, Deus, ele resolve tudo, Deus dá a resposta para tudo, Deus é só tu orar. Ora, meu irmão, vai lá e ora. Hoje, a gente na visão celular, a gente tem encontro de casais, a gente tem diversas coisas de mecanismo para você ter um casamento abençoado, para você ter um casamento estruturado. Por quê? Porque a igreja, ela se preocupa em princípios. Quando você obedece princípios, Deus te abençoa, porque Deus ele trabalha com princípios. Às vezes nós não ganhamos bênção porque nós não seguimos princípio. Amém? Nessa noite eu quero simplesmente só falar para você. Às vezes nós não somos abençoados porque a gente não obedece princípio. Às vezes nós obedecendo um princípio só, às vezes desencadeia milagres na nossa vida. Às vezes aquilo que tu está querendo, tu consegue, porque você segue princípio. Obedecer o teu marido não é ser escrava. Obedecer o teu marido é confiar. É que nem às vezes a gente, no caminhar nosso, nós aprendemos com os nossos pais, e os nossos pais não têm princípios cristãos. E nós olhando no nosso olhar humano, às vezes nós vemos maldição em determinadas coisas, e Deus, ele coloca bênção na nossa vida por uma coisa só que a gente faz. Às vezes a gente, eu sempre digo para minha esposa, tem coisas que eu não concordo, tem coisas às vezes que eu não acho que não é certo, mas eu digo assim, ó, eu vou obedecer, porque Deus vai abençoar a minha obediência. Que nem compartilhando, às vezes o pastor chega e diz para mim assim, ó pastor, não faz isso. No início eu olho aquilo e dá uma ira santa, que eu olho para ele e digo, meu Deus, mas o que esse pastor está pensando? Mas depois vem à minha mente que obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, falando um pouco com você, mulher, às vezes você, por não obedecer, você está às vezes sacrificando uma bênção sobre a tua vida. Às vezes você está deixando de desencadear algo maravilhoso que está para acontecer na tua vida, por simplesmente achar, porque tu tem, em vez de seguir princípios da palavra, tu está seguindo princípios da tua mãe. Mas a minha mãe sofreu, aquela minha mãe, o meu pai judiava dela, fazia isso, a minha mãe era tapete para o meu pai. Mas você tem que lembrar que você não está casado com qualquer homem, tu está casado com um homem que a Bíblia diz que ele é Cristo para você. Você não está casado com qualquer homem, você está casado com um homem de Deus. Você não está casado com o teu pai, você está casado com um homem que Deus separou para você. Você está casado com um homem que Deus
E Deus está dizendo assim para você: olha para Ele com admiração, olha para Ele como você estivesse olhando para mim. Lembra quando eu fiz aquelas perguntas para vocês? Eu vou até repetir. Agora, só que agora eu vou usar uma coisa diferente aqui para você. Você obedeceria o seu marido? Agora é para vocês, mulheres que estão aqui. Agora só que mudou. Lembra que eu disse que eu ia chegar num ponto? A Bíblia diz que o teu marido é Cristo para você. E através dele tu vai ser abençoada. Através dele tu vai ser santificado. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Talvez você não pensou nunca nisso. Talvez agora eu posso desencadear uma coisa. Às vezes você tem que pegar uma coisinha só. Às vezes a prosperidade não vem sobre o teu lar porque você não está seguindo o princípio. E eu quero dizer que Deus não opera aonde não há princípios. Amém? Que nem o pastor Oneri achou que ele tinha pregado uma palavra dura na semana passada. Hoje eu vim com uma mais dura. Você é obediente ao seu marido? Lembra que você disse que para Cristo você era obediente? Você disse amém, lembra? E eu agora estou te trazendo que o teu marido é Cristo na tua vida, na sua vida. Agora eu faço uma pergunta para você. Você obedece o seu marido? O seu marido tem autoridade sobre você? Você olha para o seu marido e tem admiração por ele? Você gosta de estar perto do teu marido e protegida por ele? Se o seu marido pegasse a sua mão agora e dissesse assim, ó, para você, segue, você fecharia o olho e daria a mão para ele e seguiria ele? Lembra que você falou que para Cristo você faria isso? Às vezes Deus não abençoa o teu lar simplesmente porque você não cumpre princípios. Às vezes você reclama que quer prosperidade. Está faltando mantimento na minha casa. A minha casa não é próspera. A minha casa não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. É porque você deixou os princípios do casamento. Você deixou de confiar naquele homem. Que um dia você no casamento diz, eu vou seguir esse homem, deu a mão para ele. Você deixou os princípios, você deixou. Às vezes as bênçãos não acontecem porque, que nem eu falei, Deus não opera onde não tem princípios. Amém? Amém. Agora eu vou falar para os homens. A sua esposa, ela olha para você e vê Cristo? Você, quando ela olha para você, você tem a autoridade como Cristo? A sua esposa, ela quando olha para você, ela tem admiração como ela tem por Cristo? A sua esposa, ela gosta de estar com você como ela gosta de estar com Cristo? A sua esposa, ela pegaria na tua mão confiadamente, sabendo que tu é um homem de Deus? Se a tua esposa não faz isso, no teu lar está faltando princípio. Você deixou os princípios do casamento. Por quê? Porque você é como Jesus para a tua esposa. Você é como Cristo no teu casamento. Ela tem que olhar e saber que você daria a tua vida por ela. Se você não tem feito isso, você deixou os princípios do casamento. Amém? Eu já vou estar encerrando. Maridos, devemos morrer por essa esposa que Deus nos deu. Esposa, você deve olhar para o seu marido e ver alguém que é a imagem de Cristo, e ele seja o teu porto seguro. Nessa noite, como o pastor falou para mim em casamento, eu pedi para os pastores vir aqui, ficarem aqui.
E eu vou pedir para os casais vir aqui. E esses homens de Deus, eles vão estar orando. Talvez você deixou os princípios do casamento. Talvez você não tinha olhado por esse ângulo um casamento. Talvez você não tinha entendido por esse ângulo o casamento. Eu vou convidar os casais a vir aqui. E esses homens de Deus vão estar orando pelo teu casamento. Talvez tu abriu brecha, talvez tu deixou o inimigo ele vir e ceifar os princípios que deviam haver no teu casamento. E talvez através disso você não tenha alcançado as bênçãos que Deus tem para ti. Talvez você não está alcançando aquilo que Deus tem prometido para ti. E essa campanha é uma campanha da família. Nesse quarto dia, talvez você não recebeu a tua bênção até o dia de hoje. Por quê? Porque talvez você deixou os princípios do casamento. E nessa noite nós vamos estar aqui orando por você. E nós vamos estar quebrando isso. Nós vamos estar tirando isso do teu lar, para que o teu lar seja abençoado e próspero, e que tu venha alcançar nesses 7 dias o teu milagre, amém? Quando eles vão estar cantando ali, eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nem a palavra pode ter te ferido,